o ano 1977. 1977, meados deste ano. A cidadezinha, bem encostada, muito próxima a Ivaiporã, no estado do Paraná. Então, foi nessa época, meados de 77, próximo de Ivaiporã, no Paraná, ali havia um hotel, um pequeno hotel, na verdade, igual a esses de beira de rodovia, à beira de grandes rodovias, um desses hotéis frequentados por caminhoneiros, por viajantes, por vendedores. Só que ali mesmo, fatos estranhos aconteciam. Nesse hotel, e em particular, no quarto 13. Quarto número 13. Todos os hóspedes negavam esse quarto. Todos os que se hospedavam nesse quarto, eles não conseguiam permanecer por mais de 1 hora. E já pedia, fecha a conta, fecha aí, baixa aí, me dá outro quarto. Ou saíam do hotel. Uns mudavam até de cidade, iam para outra cidade. Ninguém ficava, não permanecia ali por coisa de 1 hora. E quando o gerente do hotel, o senhor Oliveira, era o nome dele, perguntava o motivo, a resposta era igual, era sempre a mesma. Barulho, ruído, é porta que abre sozinha, é porta que fecha sozinha. Falavam todos para o senhor Oliveira, que era o gerente. Um dos hóspedes comentou que a televisão, ela às vezes ligava sozinha, sem ao menos um toque qualquer, sem ao menos alguém se aproximasse da televisão. Ela ligava sozinha e apagava sozinha. Teria que era sempre essa justificativa que cada hóspede tinha, que ficava ali, que desconhecia a história e que alugava então o quarto 13. Sabe o que é você ver, de repente, a porta? O quarto está escuro e a porta fecha sozinha? Você está deitado na cama, descansando, e a porta fecha sozinha? Aparelhos, o ventilador, o rádio, ou ligava sozinho? O abajur apagava, acendia? Com certeza alguém poderia estar sabotando o hotel. Só pode ser. O que mais explicaria portas abrindo, fechando sozinha, barulhos estranhos, aparelhos ligando, desligando sozinho? Claro, sabotagem, para tirarem a minha clientela e o hotel aí falir, o seu Oliveira, o gerente, alegava. E acreditando nisso, nessa tese, nessa possibilidade, ele decidiu, ele mesmo, passar uma noite no quarto. Hoje é comigo. Hoje eu vou ficar no quarto. Essa noite eu vou pernoitar no quarto 13. E ele assumiu, o próprio gerente. Ele queria testemunhar o fato. E foi o que ele fez. Ele tomou a decisão que iria passar a noite naquele quarto e acabar com essa história toda, com esse mistério todo. Na cabeça dele, do seu Oliveira, tudo ia se esclarecer se ele ficasse ali e visse então com os próprios olhos os fatos. Tudo o que diziam, tudo o que falavam. Até alguns poucos funcionários daquele hotel chegaram até a combinar apostas, a fazer apostas. O seu Oliveira não aguenta meia hora lá. Ele vai sair correndo lá, ele vai gritar. Ele vai... Não fica mais que meia hora lá. Quer apostar? Outros funcionários propuseram a fazer apostas. Poucos dos que trabalhavam ali tinham coragem de entrar naquele quarto. Até as camareiras, né? Quando ia fazer uma troca de lençol ou a troca de uma toalha, fazer limpeza no quarto na saída de um hóspede para a chegada de um outro. Ou quando alguém ia fazer essas tarefas, fazia rapidinho, no claro,
durante o dia ou então com a luz acesa, janela aberta e tudo muito claro. Todo mundo tinha medo de passar, às vezes, em frente à porta do quarto 13. Algumas pessoas que conheciam esses fatos sugeriram que o melhor seria vender o hotel. Negociar, vender. Só que o gerente não acreditava e insistia: isso não existe. Coisa sobrenatural não existe. Isso é da cabeça das pessoas, sabe? E na cabeça dele, era mesmo situação armada por alguém que queria tirar a clientela daquele hotel. E por isso que ele tomou a decisão, então, de constatar pessoalmente o que realmente acontecia. E ele bateu no peito e falou: eu vou dormir lá hoje. Hoje eu vou lá. Eu vou pro quarto 13. Eu vou pernoitar no quarto 13 essa noite. E quando chegou o momento, já perto das 9 horas da noite, ele foi pro quarto. Não, aquele dia não alugou aquele quarto para ninguém, mesmo que chegasse um estranho desconhecido que desconhecesse a história. Ele entrou naquele quarto e ele ficou ali, o seu Oliveira, observando atentamente o local. Meia hora depois, coisa de 30 minutos depois que ele chegou, ele tocou na recepção. Ligou para a recepção para comentar que não tinha nada de estranho, que era tudo balela, que era tudo onda, que ele não entendia por que tanta história. Mas como ele havia determinado que ele ficaria no quarto à noite, iria passar a noite, tocou. Assim foi. Uma hora depois de ele ter ligado na recepção, ele tentou novamente. Só que o ramal da recepção, desta vez, deu ocupado. Ele insistia, chamava pelo interfone a recepção e o sinal de ocupado. E ele tentou, e tentou. Ia tentando, e enquanto tentava ligar, ele estava tentando mais uma vez ligar para a recepção. Foi quando ele ouviu que o despertador, o rádio relógio, ligou sozinho. Não tinha uma sintonia fixa. Não tinha a sintonia de uma emissora de rádio. O rádio ligado, sem sintonia, sem se entender nada, sozinho, ninguém pôs a mão, quer dizer, só ele estava no quarto. Ele não ligou. O rádio ligou sozinho. Ele foi até onde estava o rádio, próximo ali ao criado, desligou, retornou ao telefone com a intenção de ligar de novo na recepção, mas foi ele virar as costas para o tal rádio que o mesmo ligou de novo. Sem que ninguém botasse a mão, ligou outra vez. Ele saiu devagarzinho ali, a passos lentos, de próximo do criado, quando um outro fato chamou a atenção dele. Após ir ao banheiro e retornar para o quarto, ele vê que a cama, de repente, onde ele estava deitado, estava arrumada. Lençol estendido, arrumado. A coxa estendida, arrumada. Travesseiro com fronhas ainda cheirando nova. É coisa de minutos. Foi para o banheiro, retornou, a cama estava arrumada. Ele não colocou a mão em nada. E estava toda desarrumada antes, ele estava deitado ali. Já havia se deitado sobre ela, como poderia estar então arrumada? Assim que ele retornou do banheiro, o seu Oliveira, ele foi presenciando esses fatos. E o seu Oliveira começou a ficar com medo. O seu Oliveira começou a ficar assustado. E eis que devagarinho ele vai caminhando rumo à porta. Assim que ele toca a mão na fechadura, ela quebra. Assim que ele tentou sair do quarto, a chave quebrou na porta, na fechadura. Ele então volta e vai mais uma vez, pega o telefone e liga para a recepção pedir ajuda. Ele queria que alguém
fosse até ali. Ele estava preso agora. Ele não conseguiu abrir a porta. A chave ficou enroscada na fechadura e o pedaço caiu no chão. Ele queria pedir ajuda na recepção, que alguém viesse ali para abrir a porta e nada. O telefone insistia, o ramal insistia, da recepção ocupado. Foram horas com coisas de tal tipo ocorrendo. Até que na manhã seguinte, no outro dia cedo, os colegas de trabalho do seu Oliveira resolveram ir até o quarto. Subiram até o quarto 13, até onde ele estava. Só que chegando ali, tentam abrir a porta, tentam abrir. Ele não deu notícia, a noite inteira não ligou, não telefonou, não saiu. Foi todo mundo lá ver. E tenta abrir a porta, só que ninguém consegue. Não tem como. Até que alguém meteu o pé na porta. Até que arrombaram a porta. Ao entrarem no quarto, seu Oliveira estava na cama, sentado. Estava sentado na beirada da cama. Assustado. Parecia em estado de choque. Ele não falava nada. Ele não dizia nada. Aliás, ele balbuciava algumas palavras, sem que ninguém entendesse. E só algumas horas depois, Teresa, quando ele voltou ao seu estado normal, foi que ele relatou, então, tudo o que via presenciado naquela noite, com detalhe. E o que mais o deixou pasmo, apavorado, foi que ele viu vultos. Na madrugada, ele via vultos de pessoas que pulavam a janela e todas elas com cordas no pescoço. Saltavam da rua para dentro do quarto e depois do quarto para a rua com cordas no pescoço. Vultos, muitos vultos, mais de 20. E depois dessa noite decidiram então mudar o número daquele quarto. Essa foi a decisão. Muitos já tinham ouvido comentários referentes àquele quarto e poucos o alugavam. Só mesmo quem vinha de longe ainda não sabia dos fatos estranhos que envolviam o quarto 13. Mudaram o número. Colocaram 103. 103 no lugar do 13. Mas coisas irreais e assustadoras continuavam acontecendo por lá. Um tempo depois, dizem ainda que desmancharam aquele pequeno hotel, derrubaram. Um mistério essa história, ocorrida nos anos 70. Um fato muito comentado naquela região de Itaiporã, lá em Vaiporã, no interior do Paraná. O comentário corria a boca pequena, de boca em boca. A história do quarto 13.